Bom, agora vamos ver como foi a discutida a paz depois da Primeira Guerra Mundial. Os armistícios foram feitos e começa então a chamada Conferência de Paris, né? Então, de janeiro a junho de 1919, nós temos aí os países sentando em Paris, sentando à mesa para discutir como seria essa paz, afinal. E aí nós temos duas vertentes. Aqueles grupos que defendiam uma ideia de uma paz sem vencedores e sem vencidos, ou seja, de fato uma proposta de paz, né? Uma paz duradoura. O grande defensor disso foi o presidente norte-americano, o presidente Woodrow Wilson. E o que materializa isso pra gente é exatamente a proposta que ele faz, que entra para a história com o nome dos 14 pontos de Wilson. Tá? Então o presidente norte-americano faz uma série de propostas, como por exemplo, a devolução da Alsácia-Lorena para a França, faz a proposta de livre navegação nos mares, de redução das taxas alfandegárias, de fim da política secreta de alianças. Ou seja, qual é a grande questão? Os norte-americanos chamam a atenção para o risco que seria para a economia mundial estabelecer culpados e pesadas indenizações, né? Afundar economicamente, por exemplo, a Alemanha não seria interessante para a economia mundial. E os americanos temem isso e chamam a atenção para isso. Então propõe uma ideia de uma paz sem vencedores e sem vencidos, apenas pontos, estratégias, sugestões que pudessem garantir uma paz duradoura. No entanto, o que vai prevalecer não é essa paz sem vencedores e sem vencidos. Os franceses, os ingleses, não abrem mão de punir a Alemanha. Lembra lá do início da nossa aula, quando a gente viu que os atritos entre a Alemanha, entre a Inglaterra e entre a França, eram aí talvez os mais importantes, né, da ideia do conflito? Então, agora é o momento da grande revanche da França. Agora é o momento, na verdade, em pegar a Alemanha e jogar aonde? No fundo do poço. Então, o que vai existir é uma paz punitiva. E, obviamente, o que melhor ilustra essa paz punitiva é o famoso Tratado de Versalhes, que é o tratado para a Alemanha derrotada na guerra. Outros tratados foram assinados, mas o Tratado de Versalhes é emblemático e mais importante para o nosso vestibular. O Tratado de Versalhes estabelece que a Alemanha foi a única culpada pela guerra. Daí a gente já entende o que vai acontecer. A Alemanha perde o direito a organizar exércitos, tem o seu exército limitado, fica proibido de produzir armas, perfeito? A Alemanha vai ter todas as suas colônias perdidas, a indústria naval alemã em grande parte vai ser roubada, digamos, pela Inglaterra. A Inglaterra vai se apoderar de grande parte desse potencial bélico naval alemão. Nós temos ainda a Alemanha perdendo 1/8 do seu território para organizar uma saída para o recém-formado Estado polonês. Então, o Estado polonês vai ter uma saída para o mar. E para isso o território alemão vai ser dividido. Você vai ter a chamada, né, Prússia Oriental e Alemanha. Esse territóriozinho a gente vai chamar de corredor polonês. É um território importante que vai estar envolvido aí nas questões da Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Então, o que a gente percebe? Que a Alemanha foi, de fato, humilhada pelo conflito. Então, quando a gente fala, né, das consequências dessa Primeira Guerra Mundial, talvez a mais clara pra gente, a mais óbvia pra gente, seja justamente o revanchismo alemão. E olha, muitos historiadores defendem que não é só a questão de perder a Alsácia-Lorena, a questão das pesadas indenizações, a questão da perda do seu território. É claro que isso materializa a ideia do revanchismo. Isso materializa, né, o ódio alimentado dos alemães em relação a franceses, principalmente aos ingleses. Mas também, olha que coisa sutil, uma coisa interessante, o fato de, na Conferência de Paris, os alemães não terem sido chamados para participar, isso sim, teria gerado um tremendo mal-estar e teria atingido o nacionalismo alemão. Ou seja, imagine, terminou a guerra, todos que participaram da guerra se sentam para discutir, menos a Alemanha. Então, enquanto definiam o futuro da Alemanha, os alemães ficavam lá no seu território como que esperando a sua punição. Então, por isso, a gente vai ouvir lá na frente, na nossa aula de ascensão do nazismo, Hitler falando claramente, precisamos rasgar o Tratado de Versalhes. Agora, claro, para a nossa prova, existem outras questões muito importantes como consequência disso aqui. Por exemplo, os acordos de paz definiam o fim dos grandes impérios.
Então, o fim do Império Turco-Otomano, nós vamos ter aí o fim do Império Russo, a Rússia está no processo revolucionário, né, que nós vamos estudar em breve. Nós temos o fim do Império Austro-Húngaro, que vai se desmantelar. Eu tenho o fim do Império Alemão, já que houve a proclamação de uma república. Então, o fim de uma era, o fim dos grandes impérios. O Erich Hobsbawm, né, nos seus livros A Era dos Impérios, ele coloca isso. A Primeira Guerra Mundial seria, então, o fim da Era dos Impérios. Perfeito? Claro que se eu tive desmantelamento dos impérios, eu tenho o quê? O surgimento de novos países. Né? Então, nós temos ali Letônia, Estônia, Lituânia. Tá? Nós temos aí a formação da Tchecoslováquia, nós temos a formação da Iugoslávia, são novos países que vão aparecer nesse cenário. O mapa político europeu fica muito mais próximo disso que você conhece hoje. Né? O Império Austro-Húngaro que se esfacela, a Áustria virou um paísinho pequenininho. Né? Até hoje é um país bem pequeno, se comparado, óbvio, né, ao grande Império Austríaco. Inclusive os austríacos se autodenominavam depois dos tratados como um anão deformado. Claro, você vê a sensação de derrota desse Império Austríaco, né, que dominava vários povos, várias etnias, e depois vira um país extremamente pequeno, ao ponto de se chamar de anão deformado. Perfeito? Então, outra consequência muito importante, é claro, é a destruição dessa Europa. Você tem 20 milhões de mortos, mais 20 milhões de feridos. A indústria, imagine você por 4 anos focando a sua indústria na indústria bélica, a economia está bastante prejudicada. Você tem, então, uma decadência do território europeu de uma forma geral. Né? Tem um historiador que dizia que luzes se apagavam na Europa para nunca mais se acender. Ou seja, a Europa é o primeiro momento em que, de fato, aquele eurocentrismo é abalado. E, ora, frente a essa decadência europeia na Primeira Guerra Mundial, quem é que sai vitorioso? Quem é que sai forte desse processo? Os norte-americanos. Podemos dizer que depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já são o país mais rico do planeta. Tá? Outro país que acaba se firmando como potência é o Japão. Né? Aparece aí nesse cenário internacional, está se firmando, então, frente a uma Europa enfraquecida também. Tudo bem? E aí, claro, temos outros assuntos importantes que podem aparecer, como, por exemplo, a questão da mulher. É muito comum aparecerem questões no nosso vestibular falando do movimento feminista que se fortaleceu muito nesse período. Por que motivo? Porque, obviamente, uma guerra que era para durar 4 semanas, dura 4 anos, leva a um esforço da economia, um esforço da sociedade, inclusive alimentar esses frontes de batalha. Então, os homens que estão indo, né, prioritariamente para esses frontes de batalha deixam nos seus países frentes de trabalho que precisavam ser ocupadas. Então, a mulher passa a ocupar cargos de trabalho, postos de trabalho que até então elas não ocupavam. E a partir do momento que essa mulher sai de casa, deixa de ser simplesmente aquela que administra o lar, cuida das crianças, né, administra a família, e passa a ser também a provedora, isso gera um grande debate. Essa mulher agora também quer direitos, e dentre esses direitos, os direitos políticos, ou seja, o direito do voto. Então, a conquista do direito do voto, né, o direito das mulheres na sociedade, tudo isso tem também uma relação direta com a Primeira Guerra Mundial. Entenderam, então, por que a gente entende essa Primeira Guerra Mundial como um grande balizador? Porque a partir daí, não só as relações políticas, econômicas, mas também sociais do mundo serão alteradas de forma significativa.